Fala aí pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre o período arcaico da história grega antiga. O período arcaico é o período que compreende os anos de 800 a 500 a.C. Nessa época predominou na Hélade, na Grécia Antiga, os chamados genos, também chamados de comunidades gentílicas, né? Como o próprio nome sugere, eram comunidades nos quais habitavam grandes proprietários de terra, que eram pertencentes às famílias aristocráticas, né, as famílias mais ricas da Hélade, e também camponeses, né? Embora eles tivessem ali os genos, eles tivessem uma economia voltada, as atividades econômicas estivessem voltadas para o setor rural, né, para o campo, a maior parte da população vivia nos limites, né, dentro dos núcleos urbanos. Eles saíam aí pela manhã, né, na hora que o sol estava raiando, para trabalhar, e só retornavam para o núcleo urbano, né, para as suas residências, à noite. Como a gente viu nas últimas aulas, o território grego ele possuía pouquíssimas terras férteis. No período arcaico, essas terras elas estavam sob controle das famílias aristocráticas, o que causava um grande problema social, que era justamente a falta de terras para a maioria da população. E isso tendo em vista que essas poucas terras férteis, né, que estavam na mão da aristocracia, né, dos mais ricos, né, elas eram passadas de pai para filho. E, portanto, havia ali uma herança, né, que era passada, as poucas terras férteis eram passadas de forma hereditária, como herança para os filhos dos grandes fazendeiros. Criando aí um problema muito grave, que era a falta de terras, a alta concentração de renda e, é claro, também o endividamento dos camponeses, né? Muitos deles, como não tinham condições de sobrevivência, acabaram se endividando e, inclusive, para pagar essas dívidas, muitos camponeses acabaram sendo escravizados para poder pagar essa dívida, né? Era chamada a escravidão por dívida, né? Os conflitos sociais pela terra eram muito constantes, e isso fez com que os gregos buscassem alguma solução para resolver o problema da falta de terras. E a solução encontrada foi fundar colônias em outras regiões, ou seja, fundar núcleos coloniais onde pudesse haver a oferta de terras e que essas pessoas que não tinham terras na Grécia pudessem ali sobreviver. Então, entre os séculos 8 e 6 de Cristo, né, ou seja, no período arcaico, os gregos fundaram diversas colônias no litoral do Mar Mediterrâneo e também do Mar Negro, inclusive chegando aí até a Península Ibérica e também até a Ásia Menor. Esse processo de colonização ele foi muito importante para os gregos e fez com que eles ocupassem uma extensa faixa de terra, como a gente pode ver aí nesse mapa. Percebam que em verde nós temos ali a Grécia, né, a ocupação inicial da Grécia continental. Também mais embaixo a Grécia peninsular, né, a região da península do Peloponeso, onde fica, por exemplo, cidades como Esparta. Mais embaixo Creta, que foi o primeiro núcleo de povoamento da Grécia Antiga, conforme nós vimos na última aula. E aí a área de colonização grega, que está aí em laranja. Então toda essa região, todas essas possessões que estão em laranja nesse mapa, eles se referem aos locais em que os gregos, as regiões em que os gregos colonizaram. Vocês percebam aí que sobe desde a Ásia Menor, né, na costa da Ásia Menor, circundando todo o Mar Negro e também chegando até a Península Itálica e inclusive ali próximo chegando também à Península Ibérica, né, norte da África também. Então todas essas regiões elas foram regiões que foram colonizadas pelos gregos no chamado período arcaico. É justamente nessa época que nós vamos ter um processo que vai levar à formação das polis gregas, né? Por volta do século 8, nós temos aí o crescimento demográfico dos genos, e esse crescimento demográfico começou ali no processo bastante lento, da origem a uma forma de organização social e política que ficou conhecida como polis. As polis, na verdade, elas eram comunidades independentes, que tinham sua própria forma de organização social, econômica e política. Os estudiosos, os historiadores, depois de muito tempo, né, já recentemente, ao estudar essas formações, essas organizações sociais e econômicas, acabaram dizendo que a polis, atribuindo à polis
o conceito de cidades-estados, porque justamente eram comunidades independentes que tinham sua própria forma de governo, suas próprias leis, muitas vezes seu próprio exército, enfim, eram comunidades independentes, autônomas, e por isso foram chamadas pelos historiadores de cidades-estados, mas que na concepção grega as polis eram na verdade comunidades em que inclusive uma das principais características das polis gregas, das cidades gregas, é justamente a existência de uma assembleia no qual eram discutidos os assuntos de interesse da coletividade. Muito embora, né, na maioria das cidades-estado, na maioria das polis gregas, melhor dizendo, essas assembleias elas eram ocupadas, né, basicamente por membros da aristocracia. Como era uma polis, né? A polis, a gente pode dizer que ela se dividia aí no centro urbano, onde nós tínhamos aí uma acrópole, em geral, existia aí uma parte alta da cidade chamada de acrópole, que era uma colina fortificada, onde ficava, em geral, né, ficava aí o centro religioso, né, o principal templo religioso da cidade, e também existia a cidade baixa, chamada de Asti, onde estavam os prédios públicos, geralmente oficinas, as residências, né, as casas das pessoas. Também era comum a existência de uma ágora, que era uma praça pública, onde eram realizadas as reuniões, as assembleias, e também onde estava o mercado, era um local de muita circulação de pessoas. No entanto, a maior parte da população vivia de fato na zona rural, onde praticavam a agricultura e também a criação de animais. As polis, né, as cidades-estados gregas, né, que mais se destacaram, sem dúvida, foram as cidades de Corinto, Mileto e as duas principais, aquelas que eram as mais poderosas cidades-estados gregas, Esparta e Atenas. Vale lembrar que no século V, na Grécia, existiam mais de 100 polis. No entanto, as mais poderosas, aquelas que ficaram na história como as mais poderosas, as mais ricas, né, e prósperas cidades-estados gregas, eram Atenas e Esparta. E é sobre elas que nós vamos falar nas próximas aulas. É isso, pessoal. Grande abraço. Até a próxima.